Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos contar a origem e a evolução do transporte aéreo. Desde os tempos mais antigos, muitos sonham em voar como os pássaros, sendo até mesmo retratados em lendas. Mas a partir do século XVIII, muitos aventureiros arriscaram suas vidas e conseguiram êxito em voar. E a partir do século XX, novos meios de transporte motorizados passaram a dominar os céus e a fazer parte do nosso cotidiano. Assistam à origem e à evolução da aviação, tanto os veículos em si quanto suas mecânicas. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora pra história! O primeiro artefato artificial que comprovadamente conseguiu voar foi a pipa, um invento cuja origem remonta à China em aproximadamente no século V a.C. Também a da China, a origem do primeiro balão de ar quente de papel, onde até hoje soltam milhares deles durante as festividades. O genial italiano Leonardo da Vinci desenvolveu esboços de máquinas voadoras como o ornitóptero, onde uma pessoa movimentava um par de asas mecânicas que fazia um movimento semelhante aos pássaros, e um curioso veículo a propulsão humana que movimentava umas espirais. Esse aparelho serviu de inspiração para que séculos mais tarde criassem o helicóptero. Com o passar dos séculos, houve muitas tentativas, sendo que até alguns alegavam sucesso, porém sem provas concretas que sustentassem o fato. Em 1719, o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão fez um pequeno balão de ar quente e fez o experimento dentro do Palácio Real Português e foi um sucesso, tendo a corte e o rei João V como testemunhas. O monarca até ajudou financeiramente a construir um balão em escala maior que poderia ser tripulado, e o projeto foi batizado de Passarola. O teste ao público estava marcado para o dia 24 de junho do mesmo ano, mas a Inquisição Portuguesa proibiu Gusmão de prosseguir com seu invento e o Passarola nunca foi concluído. No entanto, os irmãos franceses Joseph Michel e Jacques-Étienne Montgolfier, após realizarem muitos estudos e experimentos, construíram o Etienne, o primeiro balão tripulado do mundo. O veículo tripulado por animais voou no dia 5 de junho de 1783 e teve centenas de testemunhas. Diante do sucesso, as notícias correram e chegaram até a corte do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, que pediram para eles repetirem o feito em Paris. E no dia 15 de outubro de 1783, Jacques Montgolfier voou 24 metros de altura e depois disso, eles só aperfeiçoaram cada vez mais a invenção e passaram a voar cada vez mais alto e mais longe. No entanto, esse tipo de aeronave não possuía dirigibilidade feito um barco ou uma carroça, e então o engenheiro francês Henri Giffard desenvolveu um balão a hidrogênio que poderia ser guiado e um motor a vapor de 3 cavalos que movimentava um propulsor de 3 hélices. Como o veículo poderia ser guiado para o lado que quisesse, foi batizado como dirigível. O primeiro voo de Giffard aconteceu no dia 24 de setembro de 1852 e viajou 27 quilômetros de Paris a Trappes e se tornou o primeiro veículo aéreo a motor da história. Ainda que pudesse guiar o dirigível, a invenção de Giffard tinha suas falhas, o tornando difícil de controlar. Essas aeronaves não eram práticas, pois sua estrutura era frágil e seu balão não era rígido e confiável para se usar como um veículo comercial ou para puxar cargas feitos os terrestres e os aquáticos. Vendo isso, o general e conde alemão Ferdinand von Zeppelin decidiu criar uma estrutura rígida, com o intuito de poder transportar passageiros e cargas feito um trem. E então, após 2 anos de desenvolvimento, no dia 2 de julho de 1900, o Luftschiff Zeppelin, ou simplesmente LZ, fez seu primeiro voo sobre o Lago de Constança. O veículo tinha estrutura toda em alumínio e em forma cilíndrica e polígona, de 128 metros de comprimento. Por dentro havia 17 cilindros de gás e era movido por 2 motores Daimler de 14 cavalos cada um. No entanto, o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont conseguiu chegar à perfeição da dirigibilidade com o número 6. O dirigível poderia ser perfeitamente guiado e controlado, e foi capaz de cumprir o desafio de voar do Parque Saint-Cloud à Torre Eiffel e voltar em 30 minutos, que rendeu o prêmio de 100 mil francos oferecido pelo magnata do petróleo Henri Dot de la Mer. Ainda que o homem tivesse dominado o ar com esses veículos aéreos, muitos ainda estudavam meios de voar com aparelhos mais pesados que o ar, como os pássaros feitos cisne, a águia ou o abutre,
que até conseguem planar em pleno ar. Um dos primeiros a estudar a sério sobre a física e a engenharia por trás do voo foi o engenheiro inglês Baronet George Cayley. Após estudar os pássaros e materiais leves e aerodinâmicos, chegou a projetar um planador que voou com sucesso em 1804 sem carregar passageiros. Os seus estudos serviriam de influência e inspiração para muitos aspirantes inventores que usaram seus estudos como base. Apesar de Cayley nunca ter voado de fato, muitos o consideram uma das figuras mais importantes da história da aviação. Um dos muitos estudiosos das teorias de Cayley foi o engenheiro alemão Otto Lilienthal, que criou o planador Der Witzer, fazendo seu primeiro voo em 1891. O aparelho com 7,62 de envergadura era capaz de voar quando se pegava embalo descendo morros. Lilienthal voou mais de 2.000 vezes por toda a Alemanha, até que no dia 9 de agosto de 1896, ele perdeu o controle do planador e caiu a uma altura de 15 metros. Otto não resistia aos seus ferimentos e morreu no hospital no dia seguinte. Lilienthal recebeu o apelido de Homem Voador e é acreditado como inventor do planador. Os estudos do Baronet Cayley e a invenção de Lilienthal serviram de inspiração para os irmãos Wilbur e Orville Wright. Os irmãos tinham uma oficina de bicicletas e outros maquinários na cidade de Dayton, no estado de Ohio. Ambos eram fascinados por mecânica e ficaram ainda mais fascinados com as façanhas de Lilienthal. Eles tinham grande conhecimento sobre motores a combustão interna, que eram mais leves e eficientes que os motores a vapor. Muitos tentaram voar com esse tipo de mecânica no passado, porém provaram ser pesados demais para levantar uma aeronave. Depois de muitas tentativas e erros, os irmãos Wright desenvolveram o Flyer, um biplano equipado com motor de 4 cilindros em linha desenvolvido pelos próprios irmãos, que desenvolvia 12 cavalos. E no dia 17 de dezembro de 1903, na cidade de Kitahawk, na Carolina do Norte, fizeram o primeiro voo de uma aeronave motorizada no mundo. O avião, que foi pilotado por Orville Wright, voou por 12 segundos a uma distância de 36,5 metros. Naquele dia, os irmãos foram alternando a direção do Flyer e voaram 4 vezes, somente em linha reta. Porém, o avião deles não se movimentava no chão, sendo necessário o uso de um carrinho sobre trilhos para dar impulso à aeronave. Santos Dumont, após realizar muitos voos de sucesso com seus balões dirigíveis, decidiu tentar fazer sua aeronave. Após uma tentativa frustrada com o modelo 14, ele aperfeiçoou seu invento e, ao contrário do avião dos irmãos Wright, ele tinha rodas para se locomover em terra firme e batizou o veículo de 14 bis, também chamado de Oiseau de Bois. Realizou seu voo em 23 de outubro de 1906 no campo de Bagatelle, em Paris, diante de milhares de pessoas que se encantaram com o voo de 60 metros de distância e aproximadamente 2 metros do chão. O avião de Dumont era mais controlável e capaz de fazer curvas, que ficou ainda mais confiável depois que ele desenvolveu ailerons para estabilizar a nave. E assim ele percorreu 220 metros de distância, um recorde na época. Porém, tanto o Flyer quanto o 14 bis tinham formatos muito peculiares que nada lembram as aeronaves como as conhecemos. Outro estranho veículo foi criado em 1907 pelo engenheiro francês Paul Corny, que, baseado nos esboços de Leonardo da Vinci, fez uma aeronave de 2 hélices e no dia 13 de novembro voou a 30 centímetros de altura, com o que seria o primeiro helicóptero da história. Mas logo, as aeronaves passaram a ficar com o formato como conhecemos, como o modelo de Santos Dumont Demoiselle de 1907. O amigo e rival de Alberto, o engenheiro francês Louis Blériot, desenvolveu a notável aeronave tipo 11, que tinha um design ainda mais refinado, com motor e asas na dianteira e uma cauda estabilizadora na traseira. No dia 25 de julho de 1909, a aeronave de Blériot conseguiu atravessar o Canal da Mancha, saindo de Calais, na França, e pousando em Dover, na Inglaterra, após 36 minutos de voo, o que lhe rendeu uma soma de 1.000 libras, que era um prêmio oferecido a quem fizesse tal façanha. Com o surgimento das aeronaves, a indústria de motores passou a desenvolver mecânicas para equipá-los. O primeiro motor V8 da história foi o Antoinette, que foi idealizado pelo engenheiro Léon Levavasseur.
lançado em 1904, desenvolvia 50 cavalos, e esse motor seria usado por Santos Dumont em seu 14 bis. Logo, a configuração multicilíndrica radial ganharia força. Criado por Félix Millet num triciclo em 1888, essa mecânica começou a ganhar a preferência da indústria aérea que estava nascendo, e o francês Gnome Omega tinha 7 cilindros e 50 cavalos, que se tornou um motor confiável e logo se tornou um grande sucesso de vendas. O gerente administrativo da Zeppelin, Alfred Kolsman, abriu o que seria a primeira companhia aérea do mundo, a Delag, que começou suas atividades em novembro de 1909. Com o potencial da nova indústria, os pioneiros como os irmãos Wright, Santos Dumont e Louis Blériot passaram a comercializar seus aviões para quem pudesse pagar. No dia 28 de março de 1910, o francês Henri Fabre voou numa aeronave que poderia flutuar, decolar e pousar na água, criando assim o primeiro hidroavião. Voando por 600 metros de distância sobre o lago Étang de Berre, localizado na região de Marselha, ao sul da França. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, tanto os aviões quanto os dirigíveis foram usados pelas forças armadas dos países envolvidos no conflito, e surgindo assim a Força Aérea. Porém, os dirigíveis foram logo descartados, pois eram lentos, grandes e alvos fáceis das tropas inimigas. Já os aviões se tornaram veículos eficazes de combate, oferecendo grandes vantagens em ofensivas. Até o final da guerra, todos os aviões tinham sua estrutura em madeira e carrocerias frágeis, mas o engenheiro alemão Hugo Junkers mudou o jogo quando projetou o F-13, uma aeronave com toda sua estrutura em alumínio que foi lançada em 1919. Graças à estrutura criada por Junkers, os aviões passaram a ter rigidez e segurança. O F-13 também foi um dos primeiros a carregar passageiros. F-13. Desde os anos 10 já existiam projetos a respeito. O avião Ruski Vityaz, projetado por Igor Sikorsky, fez seu primeiro voo em 10 de maio de 1913 e usava 4 motores de 100 cavalos cada um, e poderia transportar mais de 7 passageiros. No entanto, era um veículo experimental. E foi só depois da Primeira Guerra Mundial é que surgiram os aviões da aviação civil, sendo que a maioria eram aviões projetados para a Primeira Guerra que foram convertidos para transporte de pessoas. Em 1919, o conde espanhol Juan de la Cierva fez seu primeiro voo com uma aeronave chamada Alto Giro, que seria um elo perdido entre um avião e um helicóptero, e foi o primeiro veículo prático a voar com a ação de um rotor. Após a Primeira Guerra, muitas recompensas eram oferecidas para quem conseguisse cruzar os oceanos a bordo de aeronaves. E muitos destemidos toparam esses desafios, como os aviadores militares britânicos Capitão John Alcock e o Tenente Arthur Brown, a bordo de um Vickers Vimy, que voaram da cidade de St. John's, no Canadá, e chegaram a Clifden, na Irlanda, ganhando um grande prêmio de 13 mil libras. O empresário hoteleiro Raymond Ortig oferecia um prêmio de 25 mil dólares para quem cruzasse o Oceano Atlântico, indo de Nova York a Paris ou vice-versa. Após muitos tentarem a sorte, o aviador norte-americano Charles Lindbergh conseguiu cumprir o desafio a bordo do avião Spirit of St. Louis, que cruzou o Oceano Atlântico de Nova York a Paris entre os dias 20 e 21 de maio. Nessa época, os dirigíveis já transportavam passageiros e cargas por diversos países. Nos anos 30, ainda conseguiam coexistir com as aeronaves. Já os aviões, como o Boeing 247 e o famoso Douglas DC-3, já estavam ganhando popularidade em diversos países do mundo. E no dia 6 de maio de 1937, o dirigível Zeppelin LZ-129 Hindenburg pegou fogo pouco antes de pousar em Manchester Township, no estado de Nova Jersey, matando 36 pessoas. A história da tragédia correu o mundo e a adoção dessas aeronaves para a aviação civil começou a cair em desuso. Já o ramo de motores aéreos estava muito avançado, desenvolvendo diversas tecnologias. Os aviões estavam voando cada vez mais alto, mas havia um problema com os motores aspirados. Em certas altitudes perdiam potência por causa da perda da densidade do ar, pois quando o ar fica rarefeito, há menos oxigênio na atmosfera, deixando a mistura ar-combustível mais pobre. Dessa forma,
A adoção da superalimentação compensava a falta de oxigênio para as câmaras de combustão. Os mecanismos de turbo ou supercharger eram superdimensionados para jogarem mais ar em altas altitudes. Para uma alimentação mais uniforme, também foram desenvolvidos sistemas de injeção direta de combustível. A Segunda Guerra Mundial também foi um marco para a história aérea, onde muitas tecnologias foram postas à prova, inclusive o sistema de injeção de óxido nitroso, ou popular nitro, desenvolvido em 1940 pelo engenheiro alemão Otto Lutz, que desenvolveu o GM1, um sistema que injetava o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso, diretamente ao motor. Essa injeção traz potência e torque instantâneo, deixando a mistura ar-combustível muito rica. Isso ocorre porque o gás resfria a câmara de combustão e, assim, menos espaço é ocupado, permitindo maior injeção de combustível. A baixa temperatura do sistema ainda auxilia na refrigeração do motor, diminuindo o risco de detonar durante a injeção do óxido. O primeiro avião dotado dessa tecnologia foi o Messerschmitt Bf-109, e logo outras empresas também passaram a adotar tal tecnologia, como os motores Rolls-Royce Merlin. Mas mesmo com toda essa evolução, os motores a combustão interna tinham suas limitações. O engenheiro da Força Aérea Britânica, o Comodoro Sir Frank Whittle, e o engenheiro e físico alemão Hans von Ohain desenvolveram projetos independentes de motores a jato para aviões, sendo que as primeiras aeronaves a serem equipadas com tal mecânica foi o alemão Heinkel HE-178 e o inglês Gloster Meteor. O motor a jato é dotado de um compressor, combustor e turbina. O compressor puxa o ar externo através de rotores ou turbofan, e o ar vai entrando por uma cavidade cada vez mais afinalada até o combustor, que faz a mistura ar-combustível. No combustor tem diversos injetores de combustível e a chama é produzida por velas que têm design pouco diferente, mas funciona como no motor a gasolina comum. A turbina é movimentada pelos gases da queima e, após a mesma, há um cone projetado especialmente para acelerar a saída dos gases do escape. O efeito do ar na traseira empurra o avião para a frente e o motor a jato consegue um regime de giros muito superiores ao motor a combustão interna comum, passando fácil de 50.000 giros, o que possibilita trabalhar em maiores altitudes onde o ar é rarefeito, pelo fato de poder puxar mais ar externo para a combustão. Outra propulsão que foi desenvolvida para a aviação foi o foguete, idealizado em 1902 pelo engenheiro peruano Pedro Paulet. No entanto, ele nunca conseguiu patrocinadores para botar seu invento à prova. Em 1914, o engenheiro e físico norte-americano Robert Goddard patenteou que seria um foguete a combustível. E, felizmente, Goddard pôde colocar sua invenção à prova, conseguindo lançar um modelo no dia 16 de março de 1926. O primeiro avião a voar com propulsão a foguete foi o alemão Opel Hak-1. No dia 30 de setembro de 1929, pelo piloto Fritz van Opel, neto de Adam Opel, o fundador da famosa fabricante alemã de automóveis. No entanto, só na Segunda Guerra Mundial é que essa propulsão ganhou força, tanto para lançamento de ogivas quanto para a aviação, onde foi feito o Me-163 Comet, fabricado pela Messerschmitt. Porém, apesar da aeronave ser muito veloz, sua autonomia era muito baixa, de apenas 8 minutos. Além disso, ela era muito perigosa, pois os pilotos da época não estavam acostumados com tanta velocidade, além da solução comburente ser muito instável, causando explosões em pleno ar. No entanto, essa propulsão tinha grande potencial e foi explorado pelas Forças Armadas norte-americanas, que desenvolveram o Bell X-1, que no dia 14 de outubro de 1947, o capitão da Força Aérea Chuck Yeager conseguiu romper a barreira do som, passando de 1.224 km por hora. Um motor a foguete é muito simples. Ele possui duas bombas, uma de combustível e outra de comburente. E também existe um outro componente, uma turbina chamada de turbobomba, pois ela movimenta as duas bombas, e ela é impulsionada por um gerador de gás que é alimentado por mangueiras bypass. A queima que movimenta a turbina vai parar no escape. Já a câmara de combustão principal tem formato que permite que o combustível e o comburente façam reação e causar a queima. O bocal, como é chamado o escape do foguete, tem formato com o intuito de acelerar a saída dos gases e melhorar a propulsão. Um veículo aéreo que estava ganhando força após a Segunda Guerra Mundial foi o helicóptero, cujo primeiro modelo a ser produzido em série foi o Sikorsky R4, que possuía rotor de cauda e um formato que lembra mais as aeronaves como a conhecemos. O primeiro aparelho criado para a aviação civil foi o Bell 47,
que foi lançado em 1946. O veículo fez muito sucesso por sua praticidade, já que pode voar para frente e para trás, e ainda não precisa de longas pistas para pousar ou decolar. Nos anos 50, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética causou a chamada Guerra Fria, onde os países trocavam farpas e faziam demonstrações de poder, sendo que uma delas ficou muito famosa e foi chamada de Corrida Espacial. No dia 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o foguete contendo o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e no dia 3 de novembro do mesmo ano, lançaram o Sputnik 2, que foi tripulado pela vira-lata Laika. Infelizmente, ela morreu no calor durante o voo. E no dia 12 de abril de 1961, o piloto Yuri Gagarin deu uma volta na órbita da Terra a bordo da cápsula Vostok 1, se tornando o primeiro humano a voar no espaço. E no dia 5 de maio do mesmo ano, foi a vez do norte-americano Alan Shepard fazer o mesmo a bordo do Freedom 7. Graças aos estudos de diversos engenheiros, incluindo o alemão Wernher von Braun, a agência espacial norte-americana NASA mandou o Apollo 11, composta pela tripulação Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong, que no dia 21 de julho de 1969 se tornaram os primeiros homens a pisarem na Lua. Já a aviação comercial avançou muito após a guerra, principalmente quando passaram a adotar os motores a jato. O de Havilland DH-106 Comet foi o primeiro a adotar essa mecânica e foi lançado em 1949. Outros aviões que ganharam muita popularidade foram o Douglas DC-8 e o Boeing 707, que provaram ser confiáveis e seguros. E no ano de 1968, a Boeing lançou o enorme 747, que se tornou o maior avião comercial do mundo, com capacidade para 366 passageiros, bem maior que o 737, seu outro modelo bem-sucedido lançado no ano anterior. No final desse ano, a fabricante russa Tupolev lançou o Tu-144, o primeiro supersônico de transporte civil do mundo. O avião aerodinâmico poderia transportar até 150 passageiros e chegar a 2.500 km/h de velocidade máxima. Isso é mais de 2 vezes superior à velocidade do som. No ano seguinte, as empresas Cide Aviation da França e a British Aircraft Corporation criaram um avião supersônico para transporte de passageiros Concorde. Ambos supersônicos fizeram muito sucesso dentre os passageiros que tinham pressa de cumprir compromissos. No entanto, isso não ocorreu com as empresas aéreas, pois poucos modelos de ambos aviões foram encomendados. Muitas que encomendaram cancelaram os pedidos após a crise do petróleo de 1973 e a crise financeira mundial ocorrida entre o final de 73 e o início de 74. Desde a corrida espacial dos anos 50, a NASA estava desenvolvendo uma aeronave específica para voar no espaço que poderia ser usada mais vezes, já que seus módulos só serviam para uma única missão. E então, no dia 12 de abril de 1981, lançaram a aeronave Columbia, que ficou conhecida como ônibus espacial. E depois de orbitar no planeta, os pilotos John Young e Robert Crippen voltaram à Terra no dia 14, pousando numa pista feita um avião. Com o sucesso da missão, a NASA desenvolveria outras aeronaves, mas em 28 de janeiro de 1986 ocorreu uma tragédia quando o ônibus espacial Challenger explodiu pouco tempo depois de decolar, morrendo toda a tripulação de 7 passageiros e causando uma grande comoção no mundo todo. No mesmo ano, os pilotos Dick Rutan e Diana Yeager conseguiram dar uma volta ao mundo sem parar para reabastecer na aeronave Rutan Voyager. E o aviador suíço Bertrand Piccard conseguiu fazer o mesmo a bordo de um balão em 1999. O Breitling Orbiter 3 voou por 19 dias, entre os dias 1º a 21 de março, e no dia 1º de fevereiro de 2003 ocorreu outro desastre no programa espacial norte-americano, quando o pioneiro Columbia explodiu ao reentrar na atmosfera terrestre, matando os 7 tripulantes, e novamente uma outra grande comoção ocorreu no mundo. Após essa tragédia, a NASA decidiu encerrar progressivamente o programa de ônibus espaciais, sendo que o último voo foi do Atlantis, que pousou em 21 de julho de 2011.
Dos anos 70 para cá, a aviação civil começou a ficar cada vez mais popular, sendo que nos anos 2000, haviam milhões de pessoas voando por dia pelas companhias aéreas espalhadas pelo mundo todo. Vendo essa demanda crescente de passageiros, a fabricante europeia de aviões Airbus lançou em 2005 o gigantesco A380, o quadrimotor de 2 andares que poderia transportar até 575 passageiros e pesava 285 toneladas vazio. No entanto, a aeronave não emplacou no mercado por consumir muito combustível e ser bem mais caro que os outros aviões, sem mencionar que não havia passageiros suficientes para ocupar toda a aeronave. E nem todo aeroporto tem pista suficiente para pousos e decolagens para esse gigantesco avião, e após baixa demanda, a Airbus encerrou sua produção em 2021. Atualmente, os aviões e os helicópteros se tornaram meios de transporte muito populares, sendo que os aviões são considerados o meio de transporte mais seguro do mundo, já que acidentes, ainda que sejam altamente mortíferos, são bem menos frequentes que nos outros transportes. E aí, pessoal, já andaram em algum avião ou helicóptero? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Então eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço ao decolar de uma aeronave. Até logo e fiquem com Deus!